O mapeamento do ISL de uma cartassal começa no laboratório, né, na frente do computador. A gente usa imagens de satélite de várias fontes e datas diferentes para observar a região costeira. A gente vai mapeando a linha de costa, que é, ou seja, o limite entre a água do mar e o continente, e a gente vai desenhando essa linha e vai identificando qual que é o ambiente daquele local. Tudo começa com a interpretação dessas imagens. Então existe todo um trabalho de estabelecimento de índices prévio. Então você já vai mapeando e já vai colorindo aqueles trechos com as cores específicas dos índices, porque cada índice tem uma cor específica. Então à medida que você vai mapeando e vai identificando que é um ambiente X, você já vai colocando aquela cor ali naquele ambiente. Então, existem 3 fatores importantes para a definição da sensibilidade desse ambiente, que é o tipo de substrato presente naquele ambiente, o nível de hidrodinamismo, ou seja, o nível de energia da água presente nesse ambiente, e o fator biótico, que seria o fator intrínseco ao ambiente em termos de riqueza ou diversidade biológica. Então, ambientes em regiões mais protegidas, ou seja, todos os ambientes associados às regiões estuarinas, manguezais, bancos de lama, marismas, lagoas costeiras, são os ambientes com maiores classificações de sensibilidade, são ambientes com índices de sensibilidade 10, 9, porque eles possuem 3 fatores que definem a maior sensibilidade, que é o tipo de substrato inconsolidado. Então, uma vez o óleo atingindo o substrato dessas regiões, ele tem a maior penetração. São ambientes de menor hidrodinamismo, ou seja, a ação natural de retirada do óleo desse ambiente vai ser mais difícil, e eles são ambientes com maior riqueza biológica e por isso o impacto ambiental intrínseco naquele ambiente tende a ser maior comparativamente a outros ambientes. Quando um acidente ocorre no ambiente de mangue, que é uma região de alimentação de várias espécies importantes, é onde muitas espécies procriam. Então, assim, são regiões que as consequências são gravíssimas, porque o óleo fica lá. E em relação ao litoral, né, esses índices eles levam em consideração a facilidade de limpeza. Ambientes que são mais facilmente limpos ou que são até naturalmente limpos, eles têm índice de sensibilidade menor. Então, se você pega, por exemplo, um costão rochoso, que é liso, alta declividade, que não tem onde o óleo entrar, a região de mar batido, então esse ambiente ele vai se autolimpar. Então, ele é um ambiente de baixa sensibilidade que recebe ali um ISL bem baixinho. Então, seja nos costões, seja nas praias, e o trabalho nosso é de ir separando visualmente nessas imagens de satélite dentro de 10 categorias de índice de sensibilidade do litoral, que é o índice ISL. Então, se você mapeou um determinado padrão como sendo um determinado tipo de costão rochoso, você precisa de campo para calibrar a sua interpretação. Então você usa o campo para calibrar a sua interpretação, voltar para o escritório e falar, é isso mesmo, né? Então o campo ele é feito assim, para calibração e para checagem de pontos complexos. A gente percorre a região costeira, normalmente de carro ou usando barcos também, para acessar as áreas onde a gente fez o mapeamento do ISL e conferir os dados que a gente mapeou usando satélites ou tirar dúvida de alguns pontos que não puderam ser observados. A gente vai lá para ver qual que é o ambiente que estava ocorrendo naquele lugar ou definir melhor o limite entre uma área de mangue e uma área de planície. Então, essa etapa de campo que é muito importante. No caso de costões rochosos, normalmente esse trabalho é feito via embarcação, né? Então, você navega o mais próximo possível daquele ambiente e determina essas diferenças visualmente, de fato, ali no campo. No caso de praias, por exemplo, um dos fatores importantes de definição é o tipo de granulometria das areias, que também não são tão fáceis de serem definidas apenas com imagem de satélite. Eventualmente, uma ferramenta muito importante para usar no campo são os drones, né, que é uma tecnologia que chegou para ajudar muito, porque às vezes a gente não consegue ter acesso ao local que a gente está com dúvida, então ele permite a gente acessar alguns pontos que de carro ou de barco a gente não conseguiria.
Por exemplo, algumas regiões muito grandes de mangue não tem estrada que acessa ou barco, né? Além disso, ele ajuda reduzindo o tempo também para fazer o trabalho de campo, né? O trabalho de campo ele é uma etapa cara do mapeamento da carta-sal. Então, quando você tem essa ferramenta para facilitar o acesso a esses pontos mais difíceis, isso acaba reduzindo o custo. E aumenta a segurança também, porque você não tem que ficar se deslocando até esses lugares, procurando acessos. E além disso, ele gera imagem de alta resolução, que também são um produto do mapeamento, né? Então, no nosso banco de dados, além dos dados da carta, também a gente coloca imagens, né, para exemplificar os ambientes que a gente mapeou. E o drone ele fornece imagens fantásticas desses lugares. Então, é uma ferramenta que vem somar muito no mapeamento da carta-sal. Os recursos biológicos, eles são mapeados nas cartas de sensibilidade a partir de informações secundárias. Ou seja, todas as informações bibliográficas em termos de artigos científicos, produção científica das universidades, dos institutos de pesquisa, isso é reunido e organizado de uma forma padronizada e as informações são representadas nas cartas através de diferentes ícones que demonstram os diferentes grupos biológicos presentes naquela região. Então, assim, aí sim, que essa é uma etapa onde desde o início você já entra com um levantamento especializado, você já entra com gente que está levantando, em termos bibliográficos, tudo que ocorre naquela região. Os recursos biológicos nas cartas-sal, eles são muito importantes, só que eles não são agregados ao índice, eles são feitos pontualmente. Então podem ser aves, podem ser mamíferos, podem ser peixes, golfinhos, baleias, tudo o que tiver ali de recurso naquela área. E também tem a parte que a gente mapeia em forma de polígonos, que aí são áreas que a gente tem para pouso de aves, para reprodução, para acasalamento e assim por diante. Então, se você tem ali espécies importantes ou espécies ameaçadas de extinção ou espécies que são muito exigentes em relação ao habitat, você sabe que ali então é uma região importante para se preservar no caso de um acidente. Então, talvez você vai dar mais atenção imediata nesse local que você sabe que você encontra espécies importantes. Se é uma área onde você tem reprodução de espécies, com certeza ela vai ser, em termos bióticos, mais sensível do que uma área onde você só tem uma circulação periódica de determinados organismos, né? Então, o meio biótico é fundamental e ele é marcado nesse mapa na forma de ícones, onde você demonstra a localização de determinadas espécies dessa fauna. E os recursos socioeconômicos, eles visam além de mapear populações tradicionais, que são populações ribeirinhas, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, eles também visam mapear estruturas socioeconômicas, como rampa de acesso para barcos, marinas, estaleiros, locais onde o lixo, né, o resíduo com óleo pode ser depositado, e tudo isso ele vem com um viés de antecedência, de planejamento, para quando acontecer o derramamento de óleo, tudo isso já está marcado e você conseguir tomar a decisão, agilizar a tomada de decisão da maneira mais rápida possível e conseguir fazer um plano de contingência adequado para aquele determinado derramamento que aconteceu. Então, são informações diversas que permitem que, no caso de um acidente, você consiga ter uma ação um pouco mais rápida e ver que medidas que você precisa para conter aquele óleo naquele momento. A maior parte dos recursos socioeconômicos necessários para as cartas de sensibilidade podem ser mapeadas de forma remota, ou seja, usando também ferramentas de sistema de informação geográfico já presentes, como as próprias ferramentas de Google Maps ou Google Earth, ou a própria visualização do recurso, né, com as imagens de satélite. Por exemplo, regiões de concentração de embarcações locais como piers, rampas de acesso de barco, até algumas estruturas de pesca maiores, locais de maricultura de grande porte já podem ser, inclusive, visualizadas com as imagens de satélite de maior resolução. Você observa a imagem, vê o que existe naquela região, o que parece ser, e daí você entra com
todas as ferramentas que você puder, tipo o Google Vista da Rua, a gente usa de tudo. Usa informações de internet mesmo, textuais, porque hoje as ferramentas são incríveis, né? Então você consegue fazer um pré-campo muito rico. Mas o mapeamento mais assertivo e mais preciso, ou mesmo a confirmação do tipo daquele recurso socioeconômico que foi previamente mapeado, precisa também ser feito com os trabalhos de campo. Mas o trabalho de campo, o principal objetivo dele não é o mapeamento de recursos socioeconômicos e nem biológicos, é de fato a definição do tipo de ambiente costeiro e principalmente a definição dos seus limites, dos diferentes tipos de ambientes que vão ser importantes para a categorização dos índices de sensibilidade. Então, depois que a gente fez, né, aquele mapeamento inicial, separando o litoral todo, foi a campo, revisou isso, viu que estava isso tudo certo. Então a gente tem ali o mapa de base pronto. Depois que você tem isso, dentro do banco de dados que o SIG permite, a gente caracteriza melhor algumas dessas informações, tá? Então você tem algumas descrições um pouco mais detalhadas de cada uma desses pedacinhos que a gente dividiu todo o litoral, né? Então, a hora que você acrescenta todas essas informações, você parte então para a parte gráfica, vamos dizer assim, da carta. Você vai ajustar a escala de visualização disso para essa carta. A gente vai colocar a drenagem, as estradas, informações cartográficas mesmo. Vai adequar a legenda das coisas que você encontra ali assim. Então, tudo isso vai sendo adicionado, você vai enriquecendo aquele mapa de uma forma que seja inteligível, que seja rápida de assimilar. E aí surgem, né, as cartas SAL prontas, finalizadas. Tudo é baseado, no caso do Brasil, nesse Manual de Especificação e Normas Técnicas do Ministério do Meio Ambiente. Então, os ícones que são colocados são ícones padronizados. Eventualmente, né, você cria um ícone novo de uma espécie que não existia ali no manual, ou de um socioeconômico que você também viu que eles esqueceram de colocar, ou que é alguma coisa muito específica. Mas assim, o grosso é feito com os ícones padronizados. Então a gente tem o índice, que é ancorado no meio físico, e os outros que entram com uma informação sobreposta. E hoje, né, com o advento do geoprocessamento, não se concebe uma carta SAL sem estar no ambiente SIG. Porque daí é ali que você vai alimentar, fazer graficamente, ter as suas cartas ali, todas produzidas dentro das especificações, mas você também vai ter um banco de dados de informações. Então isso faz parte da riqueza do mundo do geoprocessamento. Você não tem só a carta e daí inúmeras tabelas que você tem que virar uma página atrás da outra. Você vai lá, clica no ponto, lê os atributos do ponto. Então a consulta à carta SAL se torna algo muito mais dinâmico e muito mais fácil. Então é bastante enriquecedor e é uma coisa assim que facilita o trabalho de atualização disso, né? Você não precisa mais começar um serviço do zero. Você vai acrescentando informações ou atualizando, vendo as modificações que tiveram, enfim, todas as atualizações mesmo.